Olá, bem-vindos à nossa campanha Felicidade Sem Medo. Vamos juntos desinverter o Brasil. É uma iniciativa da Associação Stop Destruição do Mundo e das faculdades trilógicas KEP e Pacheco. Nós estamos trazendo hoje uma convidada internacional, a jornalista e radialista Susan Berkley, que veio de Nova York para São Paulo. Ela costuma vir aqui dar aulas de masterclass para a nossa faculdade trilógica KEP Pacheco. A Susan costumou dar muitas palestras e artigos sobre a inversão na mídia, geralmente dos Estados Unidos, mas que serve também para o Brasil, né? Então, Susan, você costumava dizer, né, que a mídia a grande mídia, os grandes jornais, rádios, TVs e tudo, muitos deles estavam sob controle de grupos do poder econômico, né? E isso desvirtuava as notícias que, ao invés de serem benéficas para o povo, eram mais direcionadas para os lucros, né? Agora, acontece que houve uma mudança de cenário, né? As grandes mídias perderam a força que tinham, né? E nós tivemos um grande crescimento da internet, né? Você acha que na internet também há essas inversões? Como é que você vê a situação atual da mídia, né, no seu país e que é aplicável também aqui ao Brasil? Bem-vindo ao nosso programa, Susan. Obrigado, Ortiz, é um grande prazer. Então, primeiro, eu queria deixar bem claro que a mídia hoje é completamente global. Não existe mais mídia no Brasil, nos Estados Unidos, né? Porque a proposta é uma coisa só, né? Que parece que a mídia é mais de tudo, sobretudo, uma coisa comercial, uma coisa materialista para quem é dono ganhar dinheiro. Então, o tipo de programação é o que traz mais olhos, né? Vou dizer, mais olhos, mais ouvidos, de um tipo de pessoal que vai comprar mais de alguma coisa. Ou para enriquecer no internet, né? Qualquer pessoa pode montar seu canal. E a ideia é de aumentar até poderia vender espaço lá no seu canal, lá no internet, e ganhar dinheiro. Então, pode achar. Então, é assim, Ortiz. Se a pessoa tem uma ideia da realidade dentro da cabeça dela que não esteja certo, aí ela tem uma opinião sobre as coisas. Daí ela encontra qualquer expert que concorda com as ideias dela e vai assistindo isso o tempo todo, sem deixando outros a verdade mesmo, né? Então, é muito difícil a gente olhar para as mídias para nos informar, mas também trazer perspectivas nos acontecimentos do dia. Então, isso a gente nem sabe mais o que é real, o que é irreal, porque lá no internet tudo pode. Aí vem influências nefastas, aí vem fake news e toda hora. A gente nem sabe o que é fake e o que é real. É uma bagunça, Ortiz. É uma confusão direto. É uma coisa tão caótica que tá piorando mais e mais. E a sociedade está sofrendo. É terrível isso. E como que poderíamos fazer a desinversão disso? Existe alguma mídia mais desinvertida, na sua opinião? Bom, o jornal Stop, né? Do que o senhor faz a redação, escreve artigos, trabalho do Dr. Kepp. E o Dr. Kepp, desde o início, ele fez a própria mídia. Ele nem perdeu muito tempo, né? Claro que ele deu uns bons assim, entradas na mídia clássica, eu vou dizer TV Globo e outros lugares. Mas ele logo percebeu que ele ia sofrer muito supressão, eu vou dizer, muito repressão nas ideias dele. Então,
Ele nem esperou 2 minutos para criar a própria mídia, né? Então, esta mídia virou, assim, uma coisa incrível, né? Os canais dos programas da televisão, rádio, Jornal Stop, é mundialmente conhecido, Ortiz. Então, lá as pessoas podem contar que é uma coisa, não só que fala da verdade, que verdade é uma coisa só, mas que traz uma coisa mais profunda, psicológico, pelo benefício da humanidade. Daí, por isso que tantas pessoas dependem dessas notícias verídicas, né, que você traz, né, baseado no trabalho do Dr. Cap, e a gente espalha nossos programas também nos Estados Unidos, é uma coisa incrível. Mas, que é uma confusão, mesmo agora, né? E é uma pena, porque a imprensa sempre foi. A imprensa, eu estou pensando, por exemplo, no início do meu país. Você conhece Ben Franklin, né? Que era um dos pais fundadores do meu país. Você sabia que ele tinha jornal? Ele era um sujeito incrível. Ele tinha o próprio jornal, ele criou, espalhou as ideias que eu acho que foram bons, né? Porque naquela época os pais fundadores eram baseados numa coisa real, né? De justiça, né? Essas coisas. Quem trouxe a liberdade de imprensa para o mundo foram os Estados Unidos, né? Porque, inclusive, eles diziam que tem a First Amendment, né? Como é que a primeira emenda da Nossa Constituição Constituição americana. tem assim direito de expressão livre. Então, isso é uma coisa muito querida nos Estados Unidos, mas está sendo agora. Estão tentando reprimir isso, estão tentando o governo lá, todo mundo sabe como é que é a situação lá agora. É em crise total, porque antigamente houve uma separação de poderes, né? Então, o legislativo, né, o executivo, não podia mexer nas outras áreas. Agora está tentando mexer e na área de impedir fundos, né? Então, as mídias meio boas, né? Por exemplo, mídia público, o governo está querendo tirar todos esses fundos de lá. É realmente uma confusão total, uma crise. E nessas horas, como é que o povo vai saber a verdade? Nessas horas, que Eu precisa me para uma. lembro, Susan, que no passado, né, havia uma distribuição da imprensa por vários proprietários, né? Então Sim, ninguém podia ter, por exemplo, mais do que uma televisão, mais do que um rádio, mais é, do que. Então havia uma pluralidade, né, de opiniões, de notícias. E parece que houve uma lei agora de fusão, né? Funde tudo, fica tudo na mão de poucos proprietários, não é assim que está acontecendo também? Isso não é uma lei, mas é uma. O capitalismo é assim, né? Que pode uma pessoa com uma ideia comprar muitos mídias, mas muitos mesmos. A gente não pode assim perceber assim o tamanho, o poder desses indivíduos, né? Eu estou pensando no Rupert Murdoch, por exemplo, ou uma companhia como Time Warner, Disney, né? Então é uma conglomeração, né? Então, isso redunda não só nas notícias, mas também no entretenimento. Eu trabalhava em rádio por 15 anos. No início, a gente tinha como disc jockey liberdade de tocar as músicas que a gente gostava, que alegrava o povo. Mas quando vinha essa concentração, os donos falavam para o disc jockey, não, você só pode tocar essas músicas. Então, e eles começaram a controlar a área de arte, então isso piorava muito, e agora muitas músicas estão feitas com inteligência artificial. Daí as artistas, a gente nem sabe se é uma pessoa real ou se é um computador que está fazendo aquela música. A gente sabe mesmo, que a gente sente aquela música, parece tudo igual, tudo meio esterilizado, entende?
tira a alma da pessoa, da artista. E a sociedade está sofrendo mais muito, a angústia está aumentando. Antigamente, nas épocas de crise, o povo ia para a música, né? Para os artistas, para sentir algum alívio, né? E nem isso mais tem, né? A gente parece que não pode ligar o rádio para ouvir, assim, uma coisa que acalma a gente. É o oposto. A gente liga o rádio e sai mais angustiado ainda, mais nervoso, entende? As notícias são de desastre, são de desgraça. Entende? É terrível, Ortiz. Eu tenho uma amiga, Susan, que de tanto assistir o noticiário de roubos e isso e aquilo, ela entrou numa paranoia. Ela fica olhando pela janela, ela acha que tem muitos motoqueiros em volta da casa dela. Quando ela vai sair, eles vão atacá-la. Ela começou a entrar, foi duro de acalmá-la, viu? Virou psicótico. Então, isso é o estado do mundo. Agora, a gente tem que sempre lembrar, Ortiz, que isso não é a verdade, isso não é o mundo verdadeiro, por isso que nós estamos aqui nesse trabalho trilógico que está espalhando, sim, que sempre com a liderança do Dr. Kepp, doutora Cláudia, essa faculdade incrível, FATRI, né, que para endireitar as coisas, para trazer esperança, mas não só uma esperança, assim, de lá, entende? É uma volta ao paraíso do mundo certo. Agora, eu queria fazer uma pergunta para você, né? Porque eu sei que você é muito culto, pode explicar para a gente por que dentro da mídia tem esse sim e o não. Parece que o jornalista, quando é formado, aí vem uma verdade. Aí o jornalista tem que falar, mas tem um cara lá na China que fala que poderia ser assim. Daí, a cidadão não consegue saber o que é a verdade, porque se a verdade é uma coisa só, por que a jornalista tem que quer colocar sempre ou não? Me explica isso, Ortiz, que eu não entendi. Isso já vem da dialética que o Hegel fez, né? É uma coisa muito esquisita, Susan, que na ciência está isso também. Você tem que ter uma tese, aí você apresenta a antitese, faz uma comparação das duas para chegar numa síntese. Então é como se eu falasse assim, olha, este papel eu vou juntar com o não papel para... Se eu falasse, Susan, isso é um papel, aí você tem que dizer, não é um papel. Então vamos discutir para chegar na verdade, né? Mas todo mundo está vendo que é um papel. Sim. Então, isso daí, essa mentalidade contaminou bastante, né? Os acadêmicos, as universidades. E o jornalista, ele tem essa questão, né? Tem a questão também da subjetividade, Susan. Sabe que um amigo meu, na Folha, ele foi cobrir um jogo de futebol. Sim. Eram 2 times, né? E ele torcia para um dos times. Aí, quando ele fez a reportagem, ele só falou do time que ele torcia, ele nem considerou outro. E depois ele mesmo chegou e falou, nossa, como é difícil ser objetivo, olha como é que eu fiz a minha matéria. Bom, ele teve essa consciência, pelo menos, mas muitos jornalistas não têm. Então, eles falam não só em termos de esporte, mas em termos de a visão do mundo. Se a cara tem uma certa visão, aí é tido como é verdade, né? Isso que é chato. Daí vem esse relativismo terrível que nós temos hoje. A verdade pode ser uma coisa para mim, outra para você. Isso é profundamente anti-judeu-cristão, né? Aí traz um desespero para as pessoas. Né? Sabe, Susan, que muitas vezes as pessoas também que não são jornalistas também pensam assim, né? Você fala uma coisa para elas, olha, isso aqui é bom. Ela fala, será que é mesmo? É um hábito que surgiu. Agora, existe problema psicológico, né? Que nós estávamos conversando ontem sobre a questão da inveja,
Sim. inveja do bem, a questão da megalomania, né? A pessoa que pega um poder, seja um poder jornalístico, um poder político e tudo, ela começa a achar que é superior aos outros, né? Que ela é ela que julga o que é verdade, o que não é, não é? Isso é comum, mesmo nos grupos de trabalho qualquer, né? Só que o jornalista, ele tem um pequeno poder, poder da imprensa, poder da caneta, né? Que pode acabar com uma pessoa se escreve um artigo contra, entende? E isso é uma coisa normal para o ser humano, a patologia, infelizmente, que é normal hoje. Mas isso traz um cinicismo, né? Eu acho que os jornalistas, em geral, são muito cínicos, né? Eles porque é, eles perdem a graça da vida, mas muito triste. É Mas verdade. Por isso que a Susan, né, ela fundou a própria empresa dela, The Great Voice Company, e sim. ela tem ajudado a lançar carreiras, gente, de voice-over de maior sucesso do que qualquer outra pessoa, hein, no planeta. Ortiz, por favor, não me elogia, mas eu tenho que elogiar o Dr. Kepi, porque foi ele que me inspirou a fundar e me ajudou. Se não fosse ele, eu já teria detonado a minha empresa há anos, mas ele estava lá trabalhando com essa parte psíquica, né, que eu trago para os meus alunos, né, que qualquer pessoa que quer fazer qualquer coisa de sucesso tem que estar dentro da realidade, né? E você tem ensinado locução, né, dublagem, não é, Susan? Não é bem dublagem, né? Porque nos Estados Unidos, realmente eu estou ensinando, ajudando pessoas a ter uma nova carreira. A maioria de nossos clientes são aposentados ou vão aposentar. Então, querendo uma coisa para fazer em casa, por exemplo, narrar audiolivros, que é muito grande nos Estados Unidos, fazer outros tipos de narrações, locuções, que a pessoa pode ficar útil, né, na aposentaria, uh, assim, desenvolvendo a área criativa através da voz. É isso que a gente faz, né? Ajuda essas pessoas a se desenvolver nesse sentido, na área de comunicações. Ô, Susan, agora vai ser muito difícil. Nós temos que ver também o outro lado, né? Que há pessoas que realmente fazem um bom trabalho dentro da mídia, né? Por exemplo, na internet nós achamos pessoas que fazem documentários bacanas sobre a história, sobre vários fatos que acontecem e com equilíbrio, né? Existem, mas o que a gente vê é um bombardeio de sensacionalismo, né? Com títulos assim, urgente, bomba, e não sei o que, você vai ler, não tem conteúdo nenhum. Então, mas existem, né? Como sempre existiram os jornalistas os grandes jornalistas, grandes comunicadores, que inclusive deram nome para os jornais, né? Nós sempre tivemos pessoas de grande capacidade, né? Mas realmente eles têm que lutar contra um sistema, como você disse, né? Por exemplo, você gostava de escolher as músicas boas que o povo gosta, né? Aí já veio uma ordem lá de cima para não. Sabe o que eu estava me lembrando? Que o Dr. Kepp levou para os Estados Unidos, a pedido daquele professor de San Diego, Joseph Gogassia, ele levou o livro Glorificação, traduzido para o inglês, para ser publicado nos Estados Unidos. O editor, quando leu o livro, ele ficou admirado, gostou muito e queria publicar 5 milhões de exemplares, né? Mas ele recebeu uma ordem lá de cima, né, dos proprietários para não publicar. Isso daí prejudicou muito, né, os Estados Unidos, porque esse livro ajuda muito, é muito terapêutico, né? Ajuda muito a pessoa a melhorar no trabalho dela, melhorar na vida, né?
Você tem conhecimento disso? Não psicológico, mas é um livro profundamente teológico, que no sentido judeu-cristão, né, que para todos acessar. Mas isso é o estado do mundo, Ortiz, né? Por exemplo, eu estava falando das artes na mídia, né? A música, que isso também é uma coisa espiritual, as artes, né? Ah, que está sendo impedido por esse comercialismo, né? Que o jornalismo, infelizmente, perdeu seu papel, né? De ser a coisa que traz a luz para a humanidade. Então, a gente tem que continuar nosso trabalho para conscientizar essas inversões sobre a verdade, que esse relativismo para o jornalista, que tem muitos jornalistas bons, idealistas, Ortiz. É uma carreira linda. Inclusive, meu marido é jornalista, né? Eu vejo, são pessoas super idealistas, super querendo realmente lidar com a verdade. Mas se o próprio jornalista não desinverte, como que vai ser, né? E está trabalhando, o jornalista tem que se desinverter, mas mais ele está trabalhando dentro de um sistema feroz, super invertido. Então, mas o sorte, eu acho que nós falávamos do internet, está cheio de problemas. Mas do outro lado, Ortiz, é muito bacana, porque se tem uma pessoa honesto, pode ter o próprio mídia e espalhar coisas boas para ajudar as pessoas. Agora, como que você acha que devia, você acha que devia ser o papel da mídia, Susan, na sociedade? Uma mídia sã, desinvertida, como que ela devia ser? A gente pode sonhar, né, Ortiz? E um dia a gente acorda, aí vem aquele jornal cheio de inspirações para um dia, né? abre nosso canal preferido, aí vem uma música, depois vem uma conversa interessante. E está acontecendo, né? Tem essas mídias trilógicas, né? Que tem aulas, que tem coisas interessantes, desinversões. Eu me lembro de um gráfico do Dr. Kepp que ele fez na televisão, que ele fala que o papel da mídia seria levar cultura para o povo, conhecimento, mostrar para o povo como que ele pode melhorar na vida, coisas voltadas para o povo, né? E que, na verdade, ela acabou se voltando para os grupos de poder, né? Então, é interessante isso, porque quando a mídia é realmente voltada para o povo, né? Como você falou, você estava voltada para o povo, você queria pôr músicas bonitas para o povo, né? Se a mídia, o jornalista tem essa... Eu quero levar o fato real para o povo, o que aconteceu, né? Como que ele pode progredir na vida, ou quais são as oportunidades, entende? Coisas assim práticas, boas para o povo, né? E não ficar fazendo propaganda, você não acha? E também os jornalistas, eles têm uma coisa, Ortiz, tragédia, desgraça, vai em frente e atrai o povo. Então, eu acho que o povo em si tem que conscientizar o fato de que a gente gosta de desgraça e tragédias. Esse problema que você falou agora é da inveja, né? E é da capeta mesmo, né? Deus não traz desgraças. Então, tem que desinverter isso primeiro, né, no povo. Se um dia o povo começa a falar, desligar, eu não quero saber mais dessas coisas. Eu sei que, por exemplo, tem um desastre do avião. Aí todo mundo acha que vai acontecer com ele. Não traz em perspectiva o porquê que aconteceu. Mostrar que viajar de avião realmente é um modo muito seguro, entende? Faz essa dialética certo, mas o problema é que o povo gosta de desgraça mesmo, infelizmente, porque
Nós somos invertidas. A gente gosta de calúnia, de fofocas, de saber sobre aquela artista, se ela traiu o marido, aí todo mundo fica lendo, né? Entende? Isso é o problema fundamental da inveja. É uma inversão do ser humano também, em geral, né? Isso, então a mídia, de uma certa forma, está dando para o ser humano o que ela quer. Agora, eu me lembro que uma vez um jornalista estava conversando com o Dr. Kepp lá em Nova York, eu estava perto, e ele falou assim, olha, a gente tem que dar para o povo o que ele quer, né? Ele quer isso. E o Dr. Kepp falou assim, não, você tem que dar para o povo o que ele precisa saber, e não o que ele gosta. E se tem, por exemplo, antigamente tinha umas personagens na mídia que eram mais assim. Eu estou pensando, agora não estou me lembrando o nome dele. Ele era um padre muito grande nos Estados Unidos, em que, inclusive, o Dr. Kepp comprou a casa da sobrinha dele. Não, você lembra desse padre famoso lá? Ele tinha uma mídia que ele inspirava as pessoas, não só porque ele foi um padre, mas ele foi uma pessoa com muito amor, muito humor, ele foi um professor incrível. Então, É o pode ser. Fulton Sheen? Fulton Sheen. Fulton Sheen, né? Eu sou judia, eu gostava de ver os programas dele, porque ele era muito carismático, muito dinâmico, ensinava coisa, trouxe uma boa nova, né? E também uma pessoa muito culto, que faz um programa, a gente ouve, como o Dr. Kepp, né? Ele traz conceitos bem profundos, bem avançados para o povo e consegue ensinar o povo essas coisas. O Dr. Kepp é um senhor super culto, tem vários diplomas e anos e anos de experiência, né? Mas ele consegue transmitir coisas complexas, ideias complexas para o povo. Então, isso que é a sociedade. Nós estamos ávidas por isso, Ortiz. Todo mundo quer ser elevado, aprender alguma coisa, a maioria, né? Então, isso que... Os leitores, viu, do jornal, os que assistem um programa de TV, gostam muito. Embora o Dr. Kepp só fala de assuntos assim culturais, né, filosóficos, teológicos, científicos. Eles gostam. Então, se você der para o povo uma coisa melhor, ele vai gostar também, né? Então, Susan, muito obrigado pela sua entrevista. Você tem alguma mensagem a mais para nos dizer? Que para todo mundo aprofundar nas próprias inversões. Daí vai começar a consumir a mídia de uma maneira esperta para não cair num buraco sem fim. Era isso. Chega mais Começar perto. a dar like na internet nas coisas boas, né? Não nas fofocas, né? Apoie os nossos canais e espalhe com seus amigos, porque é muito preciso. Aqui você pode ficar seguro que traz a verdade, o bem, o belo, o verdadeiro. Obrigada, Ortiz. Obrigado você, Suzy.